Hey Freela, seja muito bem-vindo, meu nome é Lucas Toledo e hoje eu vou te dar aí diversas ideias para você criar flyers para Black Friday, seja para seus clientes, para o seu portfólio, enfim. Bora criar comigo? Então, bora começar aqui. Eu já estou com a minha telinha do Photoshop aberta, eu já criei as 3 artboards aqui. Vamos começar aqui com o nosso primeiro flyer. Bom, vou selecionar aqui artboard e o primeiro passo é criar um solid color para a gente colocar no nosso fundo aqui. Eu não vou usar um preto 100%, vou trazer um pretinho. Se você quiser pegar o hexadecimal aqui, tá? Fique à vontade. Vou clicar em OK. E agora eu vou trazer aqui os elementos. Lembrando que os arquivos dessa aula estarão aqui abaixo para você baixar, é só clicar aí lá no meu canal do Telegram e buscar lá que vai estar lá tanto os arquivos em aberto quanto o PSD para você poder estudar e aplicar, beleza? E é óbvio, se você fizer alguma versão diferente aí, publica lá no seu Instagram e marca lá @lucastoledo que eu vou ter o prazer de repostar, beleza? Vamos lá. Então eu vou começar aqui trazendo esse carinha aqui, que é a nossa textura de fundo ali, o nosso background, os bricks do nosso tijolo ali. Vou posicioná-lo mais ou menos aqui. Se você quiser, ó, fica a dica, tá? Em View, guias, no layout de guias, você pode colocar aqui talvez umas duas guias ali para você ter uma noção de onde é o centro da sua arte. Se você quiser colocar uma margem, inclusive, para dar um respiro, você pode trabalhar com uma margem de 50 em cada lado aí, para você não deixar as informações mordendo a sua arte, tá? Para não causar aquele sufoco. Eu particularmente, eu vou deixar esse guia temporariamente, eu vou travar ele aqui, ó. Então vou dar um lock guides aqui. E aí, nessa textura aqui dos bricks aqui, a gente vai criar uma máscara, tecla G, vou pegar aqui o gradiente, tá? Lembrando que o meu gradiente ele tá nessa segunda opçãozinha aqui, beleza? Aqui ó, preenchimento transparente, clique em OK, e a gente vai mudar ele aqui ó, para radial, tá? Essa segunda opçãozinha aqui em cima, com a cor preta aqui ó, no preenchimento, a gente vai fazendo isso aqui ó. Se tiver invertido, ó, é só você pressionar X ou clicar aqui para inverter, tá bom? Então a corzinha preta ali a gente vai apagando aqui. Eu prefiro o gradiente para fazer porque ele faz uma transição mais suave do que pegar o pincel e ir apagando, tá? Então vamos lá. Mais ou menos aqui já está belezinha, já gostei do resultado. E agora a gente vai trazer aqui ó, em Adjustment Layer, de camada Unreal Saturation. Vou clicar aqui já para criar um Clip Mask. Esse Clip Mask ele faz alteração só na camada. Ele cria um link ali e fala, ó, só vou alterar a camada que eu tiver linkado. Tá? Então seleciono ele, venho em propriedades e eu vou tirar aqui ó, a saturação dele. Bom, vou trazer aqui agora um outro elemento que é um render em 3D por 80%. Lembrando que esse arquivo está aí para você poder utilizar. Vou aumentar ele um pouquinho aqui e vou posicionar mais ou menos aqui. O bacana desse carinha é que ele já tem uma sombra, tá vendo? Então quando eu movo, ó, essa sombra ela vai junto com ele e a gente não vai precisar esquentar a cabeça em criar a sombra para esse carinha. Vou trazer aqui agora, ou melhor, vou criar aqui um shape, ó. Então o Rectangle Tool, vou fazer mais ou menos aqui, vou posicioná-lo. E aqui eu vou aplicar na curvatura dele aqui mais ou menos uns 20, acho que pode, como ele está grande, a gente pode aplicar 30 aqui. Vou tirar o Stroke, para tirar o Stroke, que é esse contorno branco, eu clico aqui e venho aqui nesse carinha, beleza? Seleciono o fio, que é o preenchimento dele, e vou trazer um tomzinho aqui, ó, bem próximo de um cinza, clique em OK, tá feito aí. Esse carinha eu vou voltar aqui no Layers e vou trazer ele para baixo aqui. Vou pressionar Ctrl T, vou rotacionar ele um pouquinho e vou trazer ele mais para baixo do 80 aqui. Vou clicar com o botão direito em cima desse retângulo, vou vir aqui em Blend Options e a gente vai criar uma profundidade bem interessante nele aqui, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em Bevel e Emboss. Se você não estiver vendo essa opção, você vem aqui ó, em Effects, Reset to Default List, tá? Que ele vai aparecer para você. Vou selecionar esse carinha, e esse carinha ó, você pode brincar aqui em Outer Bevel para Inner Bevel, para Emboss, tá vendo? Ele cria um entalhe ali, uma profundidade muito interessante. Nesse caso, eu vou trabalhar com o Inner Bevel, tá? Porque eu acho que dá um efeito legal, a luz está vindo de cima ali, então cria um efeito interessante de profundidade. E a gente vai criar um Stroke. Esse primeiro Stroke, ele vai ser outside, tá? Ele vai sair aqui do Bevel, tá vendo? Eu vou manter esse tomzinho branco mesmo, vou duplicar esse Stroke. E agora esse segundo Stroke aqui, a gente vai fazer ele inside, e a gente vai mudar o tomzinho dele para um tom mais escuro, tá? Vou aumentar aqui o tamanho dele, para ele entrar bastante aqui dentro, tá vendo? E aí eu vou duplicar novamente esse stroke, vou selecionar ele aqui embaixo e vou pegar o amarelinho do 80 aqui, ó. Então eu vou clicar na corzinha, pego o amarelinho ali, e a hora que eu voltar aqui, eu não vou ver nada. Por quê? Porque eu preciso aumentar aqui, ó, esse carinha. E olha só que legal, a gente basicamente começou a criar uma plaquinha ali com profundidade. Lembrando que eu ensino, tá, a criar selos em 3D, o pessoal que é aluno aí do DSM já deve ter assistido a aula lá, sobre selos em 3D no Photoshop, tá? Sempre trabalhando com Bevel, toda essa parte dos layers e styles aqui no Photoshop, beleza? Bom, continuando, eu vou pegar aqui agora o Inner Shadow e a gente vai aplicar uma sombra interna nessa plaquinha. Então eu vou vir aqui em Distance, o size dele, eu acho que o size pode ser um pouquinho maior, já está em Multiply. Não vou mexer muito a distância, para não ficar também extremista aqui. A gente pode até brincar um pouquinho, algo que eu não fiz antes. Aqui, acho que aqui tá legal. Clique em OK, belezura. Ficou até muito, eu acho. Então se você achar que exagerou, você clica 2 vezes aqui, ó, e você pode tirar um pouquinho, beleza? E aí para fechar, eu vou adicionar um Drop Shadow também. Esse Drop Shadow, eu vou mudar aqui o ângulo dele, ó, como se a sombra estivesse aqui para baixo.
Então vou aumentar aqui o size, aumentar a distância, olha só que legal. Beleza? Clique em OK e está feita ali a nossa plaquinha. Ok? Eu vou simplesmente selecionar toda essa galera e vou descer ela um pouquinho aqui. Tá? Acho que mais ou menos aqui, bem no meio do 80 ali, para ficar bem equilibrado o que está embaixo e o que está em cima, porque a gente vai ter muita informação que vai vir aqui ainda em cima e embaixo. Beleza? Bom, aqui eu vou trazer o texto agora, então vou clicar aqui, vou colocar esquenta, tecla T, monte serrar mesmo, e aí eu vou colocar aqui regular, Ctrl T, vou diminuir o tamanho, vou vir aqui em caractere e vou aumentar esse espaço aqui, o kernel, vou aumentar o kernel dele aqui, esquenta, vou mudar aqui para branco, beleza, segurando o Alt eu vou duplicar e vou escrever black, Ctrl T, vamos, black, vou tirar aqui o kernel dele, Ctrl T, vou aumentar, e a gente vai adicionar um peso aqui de black, beleza. Agora eu vou duplicar esse black e vou escrever Friday e a gente vai mudar essa fonte aqui para uma fonte chamada Daniel Black regular. Vou clicar aqui na caixinha de cor branca e vou pegar esse tomzinho aqui do amarelinho, beleza? Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou selecionar esses três e vou alinhá-los aqui, ó, mais ou menos ao centro. Esse Friday aqui, ele vai ficar um pouquinho em cima do black. E aí, a gente vai, para não ficar essa fusão muito esquisita, a gente vai adicionar um shadow nele. Então, eu clico no botão direito, Blend Options, Drop Shadow. E aí eu vou mudar o ângulo dele aqui, ó, para cima. Vou reduzir a distância. O size aqui a gente pode aumentar um pouquinho aqui. Tira um pouquinho aqui da opacidade para não ficar demasiadamente. E aí já tem um resultado bem interessante aqui. Vou selecionar os três. Clico primeiro, seguro o Shift, clico no último, Ctrl A. A gente alinha eles ao centro aqui. Olha só que interessante. E aí aqui em cima eu vou trazer agora uma barrinha. Então vou pegar aqui o Shape, criar uma barrinha. Vou tirar aqui o stroke dele. Novamente vou pegar o último amarelinho que eu usei. E vou adicionar aqui uns 15 para a gente ver, só para dar uma curvatura similar ali à borda. Ah, mas está cinza, Lucas, é porque ele deve estar entre o Hue Saturation aqui, ó. Então vou tirar ele daqui, trazer ele para cima aqui. Beleza, vou clicar aqui para comprimir os efeitos, BG. Aqui a gente vai ter os textos. Eu vou pegar aqui esse esquenta, ó, vou segurar o Alt, vou arrastar ele para cima, e vou tirar ele aqui do grupo. E esse esquenta, ó, vou pressionar a tecla T, vou pegar esse tomzinho de preto aqui, e a gente vai escrever, ou melhor, mês do ano chegou. Ctrl T, vamos diminuir o tamanho dele. Opa. Posicionar mais ou menos aqui, caractere. Eu escrevi em caixa alta, então eu vou escrever novamente em caixa baixa, tá? Quando eu quero alinhar um texto que está dentro de um shape, eu simplesmente venho aqui, ó, no shape, seguro Ctrl, apareceu a caixinha de seleção, clico em cima, seleciono o texto e venho aqui para alinhar. Se tiver acento, você vai ter que compensar um pouquinho, porque ele pega o acento também. Então vou descer um pouquinho aqui, e aqui no melhor mês, eu vou mudar aqui para black. Vamos dar um contraste bem forte aqui nesse carinha, beleza? E aí, para dar um destaquezinho até maior aqui, vou criar uma nova camada, tecla B, vou pegar aqui o branco, e a gente vai fazer um tracinho aqui, tá? Um risquinho aqui. Na mesa digitalizadora é mais fácil, mas aqui como eu estou com o mouse eu vou mostrar para você que é possível também, não tem nenhum problema. É só ir tentando até você acertar. Já gostei desse aqui, vou converter ele para objeto inteligente, vou reduzir o tamanho dele um pouquinho, e aí eu vou achatar ele aqui, vou vir aqui em cima nesse carinha, ó, e vou aplicar um arc nele aqui só para deixar ele um pouquinho curvado aqui, beleza? E aí tem um efeitinho bem interessante. Eu tô achando que esse fundo ele tá com uma textura muito nítida, então eu vou selecionar ele, vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e vou aplicar um blurzinho nele ali de uns 3, tá? A gente poderia deixar sem também, parece que eu até gostei da textura como tava. Bom, vou manter assim com a textura, não vou tirar não, acho que o blur ele acabou quebrando um pouquinho a nossa fusão ali, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Agora eu vou trazer as informações que vão complementar a nossa comunicação. Então eu vou pegar o esquenta de novo, para não ter que criar um texto, né, preguiçoso. Vou pegar ele aqui, a gente vai escrever B desconto, para complementar essa info aqui. Vou trazer um black nele aqui, para ficar mais intenso. Vou duplicar novamente. Loja em promoção. E aqui estou da loja em promoção, eu vou diminuir aqui de 400 para 100 mais ou menos. Vou tirar o peso aqui, vou colocar light. E aqui eu vou selecionar promoção e vou aplicar um blackzão nele aqui, trazer esse amarelinho do texto. Beleza, toda a loja em promoção. E aí eu vou duplicar esse cara e vou colocar saiba mais. Saiba mais, clique no link da bio. Ctrl T, vamos diminuir esse carinha. E aí a gente vai dar um pezinho pro saiba mais aqui, porque ele vai meio que complementar. Desconto, promoção, saiba mais. Clique em OK.
Beleza. Agora sim, analisando aí, a gente tem a nossa ideia do primeiro flyer. E aí, para fechar, eu vou criar aqui uma camada. Novamente, vou tentar fazer o tracinho aqui branco embaixo de promoção, só que aqui eu vou fazer um tracinho reto, ó. Converto para objeto inteligente a camada. Volta aqui o caractere. Ctrl T, vem aqui na ferramenta de distorção, Arc. E aqui em Arc, eu vou fazer um pouquinho ali só para dar esse detalhezinho interessante. Beleza? Então a gente tem a nossa primeira ideia aí, mas calma que ainda não acabou. A gente tem aqui uma texturinha para a gente adicionar. Vou aumentar ela aqui. Show! E aqui a gente vai aplicar um screen. Vamos tirar um pouquinho a velocidade dela para uns 50. Maravilha! E aí já criou um efeitinho legal. Você pode criar uma máscara que, se você quiser, ir apagando aqui ó, com a ferramenta para deixar mais sutil ainda. Beleza? Então aí, nosso primeiro flyer. Se você gostou, deixa o seu like aí e bora para a segunda ideia aí com mais técnicas para minar sua mente de ideias aí e explorar minar sua mente de ideias e expandir a sua criatividade para criar conteúdo para Black Friday. Seja para os seus clientes, seja para o seu portfólio, enfim, bora lá. Então vamos lá, vou expandir esse artboard e a gente vai trazer aqui os nossos elementos. Vou começar trazendo aqui o fundo, ó. Então vou posicionar ele aqui, do Alt. E aqui, nesse carinha, eu vou criar o guia também para a gente ter uma noção de onde é o centro, tá? New Back Layout, com as margens ali tudo bonitinho. Beleza, aqui tá ótimo. Nesse fundo aqui, a gente vai aplicar um filtro Blur, Gaussian Blur. Vou dar um blur aqui mais ou menos de uns 15, tá bom? Só para tirar a textura ali, mas manter o efeito. Ótimo. Agora a gente vai trazer aqui um shape. Então vou buscar aqui Shape, Custom Shapes, que é esse carinha aqui. Depois ele vai estar no PSD se você quiser utilizar, tá? Eu vou criar ele aqui, vamos aqui, belezinha. Vou tirar o stroke dele e vou deixar aqui ele com uma corzinha branca de preenchimento. Vou deixar mais ou menos aqui. Volto aqui em Layers e vou reduzir ele aqui para um 5, tá? 0,5 no teclado. Ele vai aqui para a opacidade de 0,5. Vou voltar aqui agora nos elementos e vou vir aqui em Lines e vou pegar aqui esses Lines e vou aumentar, tá? Não tem regra aqui para o fundo. A minha dica para você é vai fuçando, vai fazendo, que uma hora você vai encaixar um efeito legal, tá? Vou pressionar Ctrl Shift B aqui para deixar em preto e branco esse carinha. Eu não vou deixar ele sobrepondo dessa maneira, tá? Eu vou selecionar aqui o Lines de baixo aqui e vou tentar aumentar ele um pouquinho. E vamos deixar essa linha como se estivesse quase encaixando os quadradinhos ali, ó, mas bem sutil. Eu vou deixar ele com uma opacidade aqui de uns 30, ó, só para criar esse efeito aqui interessante de movimento ali do background. Agora eu vou buscar aqui um shape, então novamente aqui, só que esse shape não vai ser personalizado, vai ser um retângulo. Então vou fazer aqui um retângulo, vou trazer ele aqui para o centro, vou voltar nas camadas e vou subir ele aqui para cima. Vou agrupar já essa galera aqui, vou chamar de BG. Então Ctrl T, seguro aqui ó, com o Ctrl e vou distorcer esse carinha aqui, ó. Seguro o Shift agora para distorcer novamente, Ctrl e aí vou ajustando conforme a necessidade. Vou clicar 2 vezes nele aqui e vou pegar um tomzinho aqui, um pouquinho mais vindo para cá, vou clicar aqui em Brightness e vou tirar um pouquinho da saturação do brilho, vou tirar um pouquinho do brilho dele. Mais ou menos, acho que aqui tá bacana. Seguro o Alt, vou duplicar ele, tá? Quando você duplicar, toma cuidado para ver se a ponta aqui, ó, ela não tá saindo ali, tá? Mais ou menos aqui tá legal. Clico no botão direito, Blend Options, e aqui a gente vai trazer um efeitinho nele, tá? Vou clicar em Gradient Overlay, e aqui, ó, eu vou trabalhar com preto em uma ponta, tá? E a outra ponta vai ser um pink mesmo, um rosa assim, tá? Eu posso pegar aqui do fundo, inclusive, ó. Clique em OK, e vou manter ele assim. Se caso tiver diferente, você pode clicar aqui no Reverse, ó. Eu vou manter dessa maneira com o escuro aqui, e o claro até porque a imagem aqui do fundo tem mais luz aqui nesse cantinho aqui, beleza? Vou clicar em OK, vou selecionar os dois, subir um pouquinho, vou agrupá-los, chamar de barras. Aqui nessas barrinhas, vamos mantê-la. Acho que a gente pode pressionar um Ctrl T e até aumentar um pouquinho elas aqui, ó. Feito isso, eu vou trazer o nosso personagem, que é esse carinha aqui, o maluco voando. Vou posicionar ele aqui na arte. E aí, se você estiver utilizando o Photoshop nas versões mais novas, você tem essa vantagem de remover o fundo com um clique. Então eu vou clicar aqui, ó, sobre ele, rasterizar camada, vou vir aqui em propriedades e remover fundo, remove background. Vou voltar aqui para Layers e se ficar algum filetinho, ó, como o caso aqui, ele apagou um pedacinho do óculos, ó, você pode simplesmente segurar o Shift para ver onde foi. E aí, simplesmente vir com o pincel aqui e pintar com a cor branca, ó. Vou mudar aqui para a cor branca. Você pinta essa parte. Ah, Lucas, mas ficou os filetinhos. Você pode mudar depois a cor aqui do pincel e ir ajustando esses detalhezinhos.
Bom, ajustei o recorte aqui, tá de uma forma bem breve, obviamente. Toma cuidado com o recorte, faz bem feitinho aí, cuida do seu trabalho, tá? Como eu te falei, a ideia aqui é te mostrar as técnicas e as ferramentas para você desenvolver. O perfeccionismo fica com você, porque senão a gente vai ter uma aula extremamente longa aqui, beleza? Vou converter esse carinha para objeto inteligente. Agora eu vou criar aqui uma camada de Hue Saturation, vou criar aqui o Clip Mask, que é como a gente fez no primeiro, e vou puxar um pouquinho aqui, ó, pra gente tentar ambientar ali um pouquinho com a arte, deixar ele com os tons aqui, ó, realmente mudando as cores de verdade, tá? Vou puxar um pouquinho, vou tirar um pouquinho da saturação para não afetar muito a pele dele. Acho que assim já está interessante. E olha só o resultado como ficou. Bacana? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente mesclar esse carinha. Então eu vou pressionar Ctrl J, Ctrl E, converter para objeto inteligente. E eu vou trazer ele aqui para baixo. Vou desabilitar essa camada de cima com Hue Saturation. E nesse carinha aqui a gente vai vir aqui em Blur, Movimento, Motion Blur. Vou mudar aqui um blurzinho nele, tá? Jogar um ângulo um pouquinho para cima. Acho que aqui está interessante, vou clicar em OK, e aí eu vou habilitar novamente a camada de baixo, e olha só que interessante o resultado do movimento. A gente pode reduzir a opacidade, se for o caso, tá mais ou menos 70. Vou criar agora uma máscara aqui, com a ferramenta gradiente a gente vai apagar essas outras partes de baixo, porque não dá contexto ter esse movimento embaixo dele e sim em cima. Beleza? A gente pode ajustar o motion se a gente quiser, ó, dar mais movimento, tá? Eu acho que assim está interessante. Vou manter um pouquinho do blur, gostei do resultado. E agora eu vou organizar essas camadas aqui. A imagem, vou colocar maluco. E aqui entre o maluco e as barras, eu vou criar uma camada. Vou pegar aqui um tomzinho bem vívido aqui de rosa de pink. Com a cor radial, eu vou fazer uma puxada aqui para dar um destaque para ele. Vou criar uma nova camada, vou pegar um tomzinho mais escuro aqui. E vou fazer um outro clique ali para criar esse efeito. Tá? Vou só dar um Ctrl e posicionar um pouquinho para cima. E agora eu vou colocar luzes BG. Luz BG. Só para dar essa diferença de contraste entre ele e o fundo aqui, ok? Continuando, a gente vai só refinar um pouquinho ele aqui, que eu acho que faltou uma iluminação em cima dele. Então eu vou clicar com o botão direito, Blend Options. A gente vai vir aqui em Inner Glow. Se você não estiver vendo, você vem aqui em Effects, como eu te mostrei antes, tá? Eu vou reduzir aqui o tamanho, vou reduzir o choke também. Mais ou menos aqui, acho que assim tá legal, reduz um pouquinho da opacidade. E aqui a gente consegue, com o size, ir suavizando um pouquinho, ó, como se estivesse em cima ali. Vou clicar em OK. E aí eu vou clicar em cima do Inner Glow aqui, ó. Vou vir aqui em Create Layer. Ele vai separar esse efeito da nossa camada. E aí eu tenho liberdade para vir nessa camada aqui, pegar o gradiente e ir apagando as partes que eu não quero que tenha muita luminância. Tá vendo? A gente consegue criar um efeito muito interessante fazendo apenas isso aqui. Olha só que legal, ó. Como a gente começa a ambientar melhor ele ali com a nossa cena. Legal? Então, vou manter mais ou menos aqui. Beleza, já gostei do resultado. Tá feito aí o nosso carinha. Agora eu vou trazer aqui algumas informações de texto. Então, eu vou puxar aqui a ferramenta de texto. Então, eu vou pegar aqui texto e vou escrever Black Game November. Vou posicionar Ctrl T. Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou mudar essa fonte para uma fonte chamada Bernina Sans. E eu vou mudar essa família aqui para a versão regular Italic. Vou selecionar esse primeiro carinha aqui e a gente vai colocar Compressed Bold Italic. Beleza? A gente fez o primeiro texto, seguro o Alt, vou duplicar e vou escrever aqui Black. E a gente vai mudar essa fonte para uma fonte chamada Blanca. Então vou colocar aqui Blanca, Blanca regular, Ctrl T, vou aumentar aqui esse carinha mais ou menos aqui. Beleza? Black. E eu vou selecionar os dois, a gente vai subir um pouco as informações aqui, ó. Segurando o Alt, vou arrastar e vou escrever Friday. O Friday aqui vai ser um pouco maior, mais ou menos aqui. Eu vou selecionar esses três textos aqui, vou agrupá-los e vou trazer eles aqui embaixo do maluco ali, do personagem, tá? Então mais ou menos aqui. Para dar esse efeito de estar passando atrás dele ali. Beleza? Vou dar um espaço entre eles aqui. E aqui eu vou fazer um efeito que eu gosto muito de brincar com os shapes. Então eu vou pegar aqui o Black Gamer e vou puxar aqui um shape. Então vou puxar um shape mais ou menos aqui. Vou mudar aqui ele, o stroke. Vou tirar o stroke, vou colocar o preenchimento branco, vou subir ele aqui. Belezura. Ctrl T, vamos diminuir o tamanho dele um pouquinho. Show. Agora eu vou fazer com que esse cara acompanhe o movimento aqui da letra. Então eu seguro o Ctrl, ó, puxo ele para frente, ele vai distorcer, vai inclinar ali um pouquinho. Seguro o Alt, duplico ele, Ctrl T, vou trazer ele um pouquinho para frente, segurando o Shift para distorcer. E aí criou esse efeito bacana aqui, ó, como se tivesse duas hastes ali. Eu vou selecionar esses dois carinhas agora, Ctrl J, vou arrastar eles aqui para frente agora, vou pressionar Ctrl T, virar horizontal, virar vertical, ele vai encaixar ali pra gente. Posso até puxar um guia aqui se eu quiser, ó, pra gente ver se realmente está batendo ali com os cantos do texto, ó.
Tá beleza, a gente pode puxar um pouquinho. E aqui não tá batendo, a gente pode arrumar a guia aqui. Como eu travei a guia, eu vou puxar uma outra aqui só de exemplo, tá? Mas eu não vou ficar muito perfeccionista com isso aqui não, tá? Eu vou trazer ele aqui e aí a gente vai diminuir um pouquinho o nosso texto aqui. Como eu te falei, a questão de alinhamento e perfeccionismo fica com você pra gente não se prolongar muito aqui. Black November, Black Game November, Black Friday, beleza. Eu tô achando que esses elementos do fundo aqui, ó, eles estão muito intensos. Tô com uma opacidade muito alta, então eu vou mexer neles aqui. Vou vir aqui em BG, reduzir isso aqui, vou agrupá-los. Ó, acho que aqui mais ou menos com 30% já ficou mais interessante. Deu uma limpada na nossa arte ali. Esse Friday aqui, eu vou duplicar ele, a gente vai colocar um F aqui para dar um movimento, para acompanhar o conceito da nossa arte. Tá, vou pegar mais ou menos aqui, vou duplicar o F. E aí eu vou ensinar para você algo que eu gosto de fazer muito, que é o seguinte, ó, eu vou selecionar aqui esse carinha, todos eles aqui antes do F do texto, e vou vir aqui nesse carinha, ó, pum, e fazer ele dividir o espaço ali. Só que aqui acontece o seguinte, ele não ficou o espaço igual, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair um pouquinho aqui, não tem problema, do alinhamento ali, vou selecionar essa galerinha, clicar com o botão direito, Blend Options, Stroke, vai ser um Stroke Outside. Vamos ver como vai ficar aqui quando a gente tirar o fio, ó. Ficou muito, então eu vou colocar aqui um Inside, de 2 mais ou menos, e aí eu acho que já ficou interessante. E vou fazer a mesma coisa com o Y aqui, ó. Vou duplicar, vou pegar só o Y, volto aqui para 100%, e vou mais ou menos aqui até o final ali. Seleciono os 3, distribuir, agrupo a galerinha, seguro o Alt, a gente traz o Stroke e tira o fio aqui para deixar dessa maneira. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vou selecionar o grupo aqui do F, ó. Vou converter em objeto inteligente, crio aqui uma máscara e vou pegar o gradiente, ó, e vim fazendo isso aqui, ó, para dar esse efeitinho de momento. Posso tirar aqui a saturação, posso tirar aqui a opacidade, mais ou menos uns 60 ali, ó, só para dar esse efeitinho interessante ali de movimento. Vou fazer a mesma coisa com o grupo de baixo, que é o do Y, a gente pega aqui e faz esse efeitinho interessante aí, beleza? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro texto aqui, para dar um volume interessante na arte, passando um pouquinho em cima dele aqui, ó. Então eu vou puxar mais ou menos aqui, vou voltar aqui em Layers, isso vai ficar em cima dele aqui, e depois a gente vai fazer uma máscara. Pega a ferramenta de texto, ó, e vou clicar bem em cima aqui da linha do nosso círculo, e aqui eu vou chamar de Black, só que eu vou colocar em caixa alta, Black, Ctrl A agora na geral, para a gente diminuir o tamanho, ó, e a gente vai tendo o controle do texto, tá vendo? Clico novamente para fazer, deixa eu ver se vai dar um tamanho, tá 20 aqui, acho que ficou muito grande, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui dessa linha até aqui, o B, e vou colar ali, volto aqui, dar um espacinho, ó, todo o texto é editável para você fazer esses ajustes, mais ou menos aqui, show. Agora a gente vai rotacionar esse texto, ó. Ele é individual, então você pode apagar o círculo, Ctrl T, individual e editável, tá? Você consegue ajustar ele conforme você quiser aqui. E aí eu vou selecionar aqui a imagem do maluco aqui, segurando o Ctrl, clico nele, venho aqui no Black Gamer e vou fazer uma máscara, Ctrl I para invertê-la, e a gente passou o nosso texto lá atrás. Posso pegar a ferramenta de gradiente, vou fazer meio que uma sombrinha ali, para dar um efeito de profundidade mais interessante. Show? Vou comprimir toda essa galera, vamos mudar aqui o texto. A gente pode trazer agora também as informações aqui de rede social, então deixa eu abrir aqui esse elemento, eu vou deixar aí para você também, tá no Adobe Illustrator, e são vetores das redes sociais que a gente pode aplicar aqui, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui, então aqui a gente tem os elementos, ó, eu vou separar aqui Facebook, Instagram, YouTube e também o Twitter, então vou selecionar todos eles aqui no Illustrator, vamos alinhar aqui e vou distribuí-los aqui, beleza, Ctrl C, volto lá para o nosso Photoshop, pressiono Ctrl V, colo como Smart Objeto, vou reduzir o tamanho deles aqui, vou jogar toda essa galera aqui para cima, ó, e aí eu vou simplesmente deixar eles um pouquinho menores, a gente vai trazer um textinho aqui agora, Lucas Toledo, e aqui entre esses dois eu posso trazer aqui, por exemplo, uma barrinha só para criar um estilinho legal, e aqui posso pegar um tomzinho que eu já usei na arte, inclusive, posso selecionar toda essa galera, agrupar ela, pressionar Ctrl A e alinhar aqui ao centro. Vai ficar interessante. Eu vou até diminuir mais, porque eu acho que essas informações não há necessidade de ficar tão explícito ali. Aqui a barrinha ela sumiu, porque simplesmente ela está num tomzinho que não é um tomzinho diferente do fundo.
vou selecionar toda essa galera, e aí eu podia ter mudado a cor deles. Existe uma outra forma até mais fácil da gente fazer isso agora, que é pressionando Ctrl I para a gente invertê-la. Olha só que interessante. Ele muda o que é preto para branco e o que é branco para preto, e a gente consegue ter esse resultado interessante. E aí, para a gente finalizar os efeitos aqui e dar uma vida mais interessante para a nossa arte, eu vou buscar aqui um flare, que você pode encontrar aí também em PNG, vai ficar aí para você também na arte. Esse flare, eu vou posicioná-lo aqui, ó, atrás do nosso carinha ali do Black Game November. Vou tirar as guias aqui agora e vou trazer alguns elementos para a gente trabalhar aqui a questão de direcionamento do olhar. Então, vou reduzir um pouquinho aqui esse controle aqui do videogame, eu vou trazer ele um pouquinho aqui para o cantinho, posso rotacionar ele. Vou dar um pequeno blur nele aqui, mas vai ser um motion blur. Dá um pequeno movimentinho nele, bem sutilzinho, ó. E aí, eu vou aplicar direto nessa camada um Color Overlay. Blend Options, Color Overlay. E aqui está em normal, eu vou mudar para Color. E ele vai manter a textura e vai mudar apenas a cor da nossa camada, que é isso que eu quero. Vou tirar um pouquinho aqui só a opacidade, para não excluir totalmente ali o tom do controlinho, né, do nosso Game Boy ali. E aí sim, eu posso aumentar um pouquinho mais esse blur, ou então aqui, ó, a gente pode até brincar com o blur junto, o Gaussian Blur, ó, bem sutil também. E aí você vai ajustando conforme você achar interessante, beleza? Então aqui eu já finalizei essa etapa, vou duplicar ele, vou deixar ele bem aqui no cantinho, ó, sem tirar da artboard. Deixar um maisinho ali, e aqui embaixo eu vou trazer um outro controle, tá? Que é esse outro carinha aqui, e vou fazer a mesma coisa com ele. Posso até cortar depois essa parte. Beleza, agora eu vou agrupar toda essa galera, vou chamar de elementos. E aqui embaixo, ó, eu vou só fazer um pequeno ajuste aqui no nosso BG, eu vou pressionar Ctrl T, vou aumentar um pouquinho mais ele, vou tirar um pouquinho da luz, e aí sim a gente pode trabalhar aqui a questão da iluminação, tá? Eu achei que o Social Media ele ficou muito lá embaixo, então eu vou trazer ele um pouquinho para cima para ele ficar mais, uma junção mais interessante com a nossa arte. Vou criar agora uma camada, vou pegar aqui esse tomzinho, ó, e a gente pode brincar com alguns cliques aqui na nossa arte, tá? E depois a gente pode mudar isso aqui para screen, ó, e a gente já começa a criar um efeito interessante. Eu vou tentar pegar um tomzinho aqui um pouquinho mais de um verdinho, para a gente ver como vai ficar. Então vou vir aqui, fazer um pouquinho, vamos tentar trazer aqui uma cor complementar aqui para a gente ver, ó. A gente aplica aqui um screen, e olha só que interessante, ó. A gente começa a brincar com esse contraste e iluminação aqui, e vai criando um efeito muito interessante na nossa arte. Bacana? Então para a gente fechar aqui agora, a gente pode simplesmente pressionar Ctrl Alt Shift E, converter para objeto inteligente, vim aqui em filtro, câmera raw, pode aplicar aqui um grão que eu gosto muito, que dá esse ruído na arte. E aí se você quiser criar um radial aqui na artboard, é um pouco bugado, então particularmente existem várias formas. Eu, dependendo do dia, eu costumo criar uma camada aqui, pego um tom escuro aqui, ó. Quando eu estou fazendo uma arte apenas, não é tão problemático, mas se você ver a artboard é bem bugado, tá? E você pode brincar manualmente, até porque você acaba criando um radial não tão perfeito, e isso acaba até criando um resultado interessante na sua arte aí. Beleza? Então, se você curtiu essa versão também, já deixa o seu like aí. Se você tiver sugestão de próximos conteúdos que você quer ver aqui, deixa o seu comentário aí também. Beleza? Bora para a nossa terceira versão aqui então. Mas antes de continuar, não esquece, tem um Ctrl S aí para você não perder o seu arquivo, o seu trabalho até agora, beleza? Bom, essa versão aqui é uma versão para você economizar tempo. Eu vou te mostrar aqui agora, de forma rápida, como você pode unificar ali um selo 3D, trazer uns elementinhos ali de forma bem prática e simplesmente montar algo muito atrativo visualmente. Beleza? Então vamos começar aqui trazendo um elemento. Então eu vou pegar aqui no nosso flyer e vou trazer aqui. A gente tem essa faixa aqui, essa fita. Eu vou trazer ela mais ou menos aqui, já no nosso centro. Vou aumentar um pouquinho, de fora a fora. E aqui dentro desse carinha, eu vou vir aqui, eu vou apagar esse layer que está aqui. Vou criar um gradiente. Esse gradiente, eu vou clicar aqui, vou arrastar ele para baixo aqui. A gente vai pegar os tonzinhos dessa fita aí, tá? Então vou selecionar esse carinha, clico aqui, vou pegar na arte, esse aqui tá beleza, seleciono esse outro carinha aqui, eu acho que eu já até gostei disso aqui, tá? Eu posso, inclusive, eu quero adicionar uma terceira cor, então eu vou clicar aqui nesse carinha, vou adicionar o mesmo verdinho ali, e aí vou brincar aqui com esse carinha, tirar um pouquinho do verdinho ali, deixar mais amarelado, opa, aqui, ó, nessa bolinha aqui a gente vai tirando um pouquinho do verde lá de cima, ok? Clique em OK. Posso converter esse carinha aqui, ó. Vou clicar em OK. Posso converter em objeto inteligente? Porque eu consigo dar um Ctrl T aqui e posicioná-lo manualmente. Eu quero tirar um pouquinho ele ali, tá? Era um bug que tinha dado aqui. Show. O que a gente vai fazer agora? Bom, aqui entre o fundo e essa fita, eu vou criar aqui um shape. Eu vou trazer aqui, ó, um shape normalzão mesmo. Vou tirar o stroke dele. Vou mudar o fio para um verde. Vou voltar aqui em Layers. Vou pressionar Ctrl T. A gente vai vir aqui na ferramenta de distorção. A gente vai testar aqui uma distorção de flag.
Vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Acho que assim fica interessante. Ou a gente pode até inverter, mas eu acho que assim vai dar certo. O que eu quero fazer aqui, pressiono Enter, Yes. A gente criou uma pequena distorção nesse momento. A gente vai vir em cima do shape aqui, Blend Options. E aqui em Blend Options a gente vai adicionar um stroke. Da mesma forma que a gente fez naquele primeiro. Então vou adicionar um stroke branco aqui. E vou aumentar o tamanho dele. Só que eu vou manter ele em Outside. Tá? Vou jogar ele para fora aqui, nesse elemento. Vou colocar mais ou menos uns 9. Duplico esse carinha, vou colocar ele para Inside. E vou mudar ele para o mesmo tomzinho de verde aqui. Duplico novamente. E nesse segundo carinha eu vou pegar um tomzinho de amarelo. Deixa eu ver se consigo esse amarelinho aqui do fundo para a gente ver como vai ficar. E vou aumentar aqui para 15. Para ele passar um pouquinho e criar esse efeito aí de ter uma outra camada da nossa fita. Vou clicar com o botão direito de novo e vou vir aqui em Drop Shadow. Nesse Drop Shadow eu vou clicar aqui ó, em cima da arte e arrastar para posicionar esse Drop Shadow para cima. Tá vendo? Vou tirar um pouquinho a camada e vou aumentar o size aqui. Só que eu vou clicar aqui no tom, vou pegar esse verde, vou vir aqui em Brightness e vou jogar um tomzinho ali, ó, uma sombra com o tom da arte para ficar mais humanizado. Tirar um pouquinho aqui da opacidade, clique em OK e tá interessante já a nossa barrinha ali. Show! O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar aqui um shape no centro da nossa arte e antes de fazer eu vou vir aqui em View, Guides e vou criar o guia aqui, que eu acabei me esquecendo. Agora sim eu posso pegar o shape aqui e fazer o shape no centro, vou pressionar Ctrl A aqui para alinhar toda a galera. Ah, Lucas, não precisa de Ctrl A. Tá, não precisa. Eu uso com Ctrl A e tá tudo bem, tá? Vou colocar aqui 30%, vou tirar aqui o stroke. E simplesmente a gente vai fazer um efeito muito legal aqui agora, que é um efeito de vidro. E como que a gente faz isso, Lucas? Bom, basicamente a gente vai vir aqui em Layers e antes de aplicar esse efeito de vidro, a gente vai só fazer um pequeno detalhe nesse carinha aqui. Então vou clicar com o direito sobre esse carinha, Blend Options, vou aplicar aqui um stroke. Esse stroke eu vou reduzir um pouquinho ele aqui e aí eu vou testar aqui em modo de mesclagem um overlay para a gente ver como vai ficar. Vou colocar aqui mais ou menos 4, posso até diminuir para 3 e aqui ainda eu vou aplicar um Drop Shadow, vamos ver como vai ficar essa sombra. Quero essa sombra aqui para baixo, ó. Posso arrastar um pouquinho, novamente pego o tomzinho de verde, jogo um tom de verde na nossa cor, vou deixar ele bem grande aqui, ó. Tá. Eu acho que esse carinha transparente não ficou muito bom, então eu vou mudar aqui para um tom que ele não fique tão transparente, se possível. O que a gente pode fazer também é duplicar esse stroke, ó, e mudar aqui para normal, e aqui a gente consegue controlar na opacidade. Só na opacidade já vai ficar bom. Deixar mais ou menos com 70 aqui de opacidade. Agora eu vou simplesmente desabilitar os dois, vou pressionar aqui em cima da fita, ó, Ctrl Shift E para mesclar, vou jogar aqui para cima. Vou voltar essa galera e não vou ver nada, tá? Por quê? Porque eu acabei de mesclar ali. Só que esse carinha vai criar o efeito que a gente quer fazer de vidro. Como que a gente vai fazer isso? Seguro o Alt, clico entre as duas camadas para criar um Clipping Mask. E a gente vai agora converter essa camada para objeto inteligente. Vamos vir aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur. Olha só que interessante. A gente vai dar um 9 aqui mais ou menos de Blur. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu devia ter duplicado essa parte de baixo também. Porque aqui o contexto ó, do vidro não condiz. Então, só para corrigir esse detalhezinho, ó, vou desabilitar aqui o shape e vou mesclar novamente, arrastar, volto ali o shape, crio o Clipping Mask, converto para objeto inteligente, agora sim eu venho aqui em filtro Blur e aí eu vou dar um Gaussian Blur aqui bem alto para criar essa sensação de vidro. Ó. Olha só que interessante, vou clicar em OK e aí aqui ainda nesse carinha a gente pode vir aqui em filtro, até porque o vidro ele tem uma textura, né? O vidro geralmente é difícil você ver um vidro liso assim, ainda mais numa arte, né? Então a gente vem aqui em Noise, Add Noise. Óbvio, a gente não vai trabalhar um noise tão absurdo assim, mas um noise de mais ou menos uns 10 aqui, acho que ainda é muito, vamos colocar 6. Opa, 6, não 16. E aí a gente já cria esse efeito interessante aqui do vidro. Eu vou até diminuir, vou deixar bem sutil aqui, mais ou menos com 4. E aqui, nesse stroke, que não está me agradando muito, ó, eu vou tentar ajustar ele para criar meio que um entalhe e vou até aplicar um Bevel Emboss aqui, ó, para a gente ver como vai ficar. Eu acho que aqui, vamos mudar aqui para Emboss. Já gostei mais, a gente pode trabalhar um pouquinho aqui a iluminância, para criar mesmo essa difusão ali. E vou voltar aqui no Drop Shadow, vamos tentar ajustar um pouquinho essa sombra que estava muito intensa. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais o size, ok. Já gostei do resultado, eu vou só aumentar um pouquinho aqui do Gaussian Blur, desse fundo aqui, vamos colocar mais ou menos uns 15. Vai ficar bastante ele. Ótimo. E agora eu vou trazer um selo, como eu te falei, a ideia dessa versão é te mostrar que é possível você fazer algo muito atrativo com poucos cliques ali utilizando elementos prontos, tá? Não recomendo porque você pode criar conteúdos que sejam similares a outros designers, mas eu estou trazendo aqui como é o meu objetivo, minar sua mente de ideias, tá? Fazer um pouquinho para cima, e aí, antes de criar esse carinha, eu vou criar uma camada aqui, vou pegar um tomzinho aqui ó, de branco, e vou dar um clique aqui, porque eu achei que esse elemento aqui, ó, quando a gente colocou ele lá, não estava muito legal.
tá? Então vou fazer aqui um clique ali de luz mesmo. Posso pegar aqui também, ó. A gente já começa a dar uma vida legal ali para a arte. Show. Vou trazer agora aqui um pequeno shape, mais ou menos similar ao que a gente já fez anteriormente. Vou colocar aqui 30. E vou reduzir a opacidade desse carinha. Vou trazer o texto agora, tecla T, vou escrever aqui, melhor pressionar Ctrl A, vou vir aqui em C, vou posicionar esse texto aqui, vou selecionar aqui Caractere, vou mudar esse tomzinho aqui para um tom de verde aqui, ó, vou pegar na faixa e vou mudar essa fonte para Poppins. Vamos lá. Espero que você esteja pegando inclusive as dicas de fonte aí, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui o espaço entre linhas, vamos reduzir o tamanho e obviamente vou reduzir aqui o espaço do nosso kernel. Então Ctrl T, agora sim consigo aumentar mais um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeira aqui com contraste da fonte, vou mudar aqui então para regular e a melhor escalação de ofertas, especialmente para você. A gente vai jogar um blackzinho para dar um destaque bem interessante ali. Vou subir um pouquinho mais esse selo aqui, ó, para dar um respiro para a arte. Seleciono os dois. Vou só mudar esse verde aqui que eu achei que está muito intenso, tá? Então vamos pegar um verdinho um pouquinho mais... Talvez esse aqui vai ficar melhor. Acabei clicando sem querer aqui em taxado, então eu tiro esse texto. E aí eu vou trazer aqui um ícone de frete. Funciona mais ou menos aqui. Seguro o Alt, arrasto aqui e vamos colocar frete grátis para todo o Brasil. Frete grátis, a gente seleciona ele e vai aumentar para pegar meio que de fora a fora. E eu vou colocar aqui no frete um volume maior, um contraste maior aqui. Vou reduzir agora geral eles aqui. Aqui. Ctrl A, vamos deixar ele branquinho também. Beleza. Vou tentar mais ou menos encaixar ele aqui do tamanho desse caminhãozinho aqui, ó. Show. Vou trazer eles aqui. Esse espaço tá bom. Seleciono o caminhãozinho agora, agrupo eles, Ctrl A. Alinhamos aqui ao centro e vou reduzir o tamanho dele para não ficar conflitando ali com outra informação. E aí, para a gente finalizar, vou trazer alguns elementos aqui agora. Só que eu acho que aqui, ó, dá para a gente diminuir um pouquinho o tamanho dessa caixinha. E a gente pode aumentar aqui, talvez, ó, para uns 80 de opacidade. E aí a gente pode trazer uns elementinhos aqui também para compor a nossa cena. Aqui a gente tem os balões, a bola. Então eu vou trazer aqui, ó, as duas bolas. Vou fazer uma bolinha aqui, mais ou menos. Acho que vai dar legal. Então vou só jogar ela para cima aqui. Não estou organizando as camadas para a gente ganhar tempo. Acho que essa aula já está um pouco longa. E aqui eu vou trazer uma outra bola. Ambas as duas eu vou aplicar um filtro de movimento. Acabei criando um grupo sem querer aqui. Filtro de movimento, então filtro, blur, motion blur. Só mudar o ângulo aqui. Acho que assim tá bacana. Jogo motion blur na outra bola também. E aí, para não ficar obviamente igual, a gente pode selecionar aqui, ó. A gente pode mudar o ângulo aqui, tá? Lembrando que eu estou te mostrando essa versão como uma versão de poupa-tempo ali, tá? Se você tiver tempo e planejamento para criar, como foram as outras anteriores, recomendo, tá? Vou voltar aqui, ó, vamos pegar um outro balãozinho, a gente pode deixar um aqui, talvez. Toma cuidado também quando você for fazer, tá? A gente vai ter algumas aulas aqui no YouTube, nas próximas semanas sobre a Copa, mas já adiantando para você, toma cuidado quando você utilizar alguma coisa com a bandeira, por exemplo, para você não fazer isso aqui, ó. Flipar e flipar a bandeira junto, tá? Então vou voltar aqui, reduzir, e aqui a gente vai simplesmente, a gente podia ter algo aqui talvez, ó. Bom, vamos deixar ali, filtro, blur, Gaussian blur. A gente pode utilizar o desfoque de movimento também, Gaussian blur, vou deixar mais ou menos aqui. E nessa outra, nesse outro balão ali, eu vou jogar o mesmo blur ali, e aí a gente tem esse resultado. A gente pode aqui nesses balões, ó, aplicar, por exemplo, um drop shadow aqui, ó, para criar um pouquinho mais de profundidade, deixar um pouquinho mais interessante a fusão da imagem. Olha só que interessante. E aí, para fechar, você pode criar uma camada aqui, pegando aqui, ó, tomzinho branco, por exemplo, e fazendo alguns cliques em screen para dar um pouquinho mais de vibração, um pouquinho mais de energia para nossa arte. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas 3 versões, 3 ideias aí para você poder explorar, para você poder expandir a sua criatividade. Como eu te falei aqui, o objetivo é te apresentar todas essas técnicas justamente para você ter mais liberdade aí, não ficar travado na tela em branco. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto!